Olá, eu sou Rebeca Oliveira, extensão do Cetrato Obesidade, e a nossa próxima palestra será Prazer no Prato, com a Urla Braga. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, graduada em Nutrição pela Estácio do Ceará, com formação em Gestalt Terapia Transpessoal, Dinâmica Energética do Psiquismo e Dinâmicas Grupais, pós-graduada em Comportamento Alimentar pelo IPGS, pós-graduada em Transtornos Alimentares e Obesidade pela Unifor. Foi psicóloga voluntária do Programa Interdisciplinar de Nutrição aos Transtornos Alimentares e Obesidade Pronuta, Unifor. É professora da pós do Comportamento Alimentar do PGS e realiza atendimento em consultório particular. Tem uma ótima palestra. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui em mais esse curso do Cetrata. Nós estamos na 8ª edição e isso é sinal de que as pessoas gostam, sinal de que ele funciona na vida da gente que quer aprender mais, se aprofundar mais nesses assuntos, e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Agora, nesse formato online, né? Então, sintam-se todos abraçados virtualmente. É um campo novo, é um campo que precisa que a gente esteja ajustada, e esse ajustamento criativo faz parte da vida da gente todos os dias. E às vezes é um pouco mais difícil, e às vezes a gente está um pouco mais equilibrado e consegue. Então, estamos aqui para conseguir, para tentar passar para vocês da melhor forma, e eu espero que vocês gostem, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de fome emocional, tá? O título é O Prazer no Prato. E aí eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente não pode, ou não consegue, ou é muito complicado a gente separar a comida, né, da emoção, visto que tudo perpassa por isso. A nossa vida inteira, todos os aspectos biopsicossociais, eles vão se constituindo muito através da alimentação, né? Seja nos nossos aniversários, nas comemorações das nossas conquistas, seja no peso das nossas tristezas, nós estamos lá juntos, sempre tem algum alimento que nos chama a atenção. E tem várias linhas de pesquisa que vêm mostrar também para a gente como isso está correlacionado, inclusive quando a gente busca mais por alimentos mais palatáveis, quando a gente está mais triste, né? E aí tem todo um sistema neurobiológico, sistema de recompensa, que ele é ativado quando a gente entra em contato com esse tipo de alimento. Então a gente não pode descartar todas essas coisas, tá? Eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho, já que a gente não vai poder trazer tudo pelo tempo, né? Apesar de eu adorar me estender, mas não posso, porque nós estamos aqui nesse formato. Mas vamos lá. Eu quero começar dizendo para vocês que tudo na gente começa pela boca, né? E pela boca a gente E aí, assim, vamos falar um pouquinho dessa relação primal, tá certo? Já é sabido pela gente, né? Inclusive, nutricionistas, psicólogos, hoje em dia se fala muito, né? Nos meus dias, que a criança, que o bebê ainda no útero materno, ele começa a entrar em contato com nossos hábitos alimentares e que aquilo já vai fazer parte de todo a construção desse hábito dele, né? Dos sabores, de tudo. Só que isso não vem só, não é só o alimento. Vem como essa gestação está sendo, como esse útero está sendo bom ou não, qual é a relação que essa mãe tem com esse bebê, a relação emocional que ela está com essa gestação. Tudo isso são questões que a gente leva para o âmbito do nutricional, não do nutriente, mas do nutricional. Aquilo que me nutre emocionalmente, aquilo que me nutre afetivamente, aquilo que me nutre fisicamente, tá certo? Então a gente não deve perder isso em conta. E tudo começa aí. E aí essa relação, ela é decisiva, né? Nesses primeiros meses de vida. Até mais ou menos os 9 meses, o bebê, ele
ele está todo envolto nele, nessa relação de cuidado com esta mãe. E quando eu falo mãe, gente, eu estou falando uma figura materna, não necessariamente a progenitora, mas toda pessoa que vai ter esse carinho, esse cuidado que a criança precisa nesse momento, tá certo? Então, toda vida que eu estiver falando de mãe, vocês podem generalizar um pouquinho, tá? Então, esse período, este ego da criança, ele está se formando, ele está começando a se desenvolver, tá certo? Ele é potencialidade. E aí, com as relações, com a vivência, vai se tornando de um ego menos estruturado, tá certo? Para a evolução dessa estruturação. Nesse período de fusão emocional, né? Como eu disse, vai lá até mais ou menos os 9 meses, e aí ele vai atingir um pouquinho esse desenvolvimento. Então, o corpo da mãe, ele tem uma importância fundamental, porque eu não estou só dando o leite, né? Porque tudo começa pela amamentação. Eu não estou só alimentando o bebê, eu estou alimentando, eu estou olhando, eu estou cuidando, eu estou dando continência, eu estou dando carinho, eu estou suprindo uma necessidade dele, no mínimo desconforto, quando ele chora, quando ele denota, eu vou, eu conforto, eu dou colo, eu dou minha voz, que ele estava acostumado no útero, eu o acalmo pela voz, pelo calor do meu corpo, pelo meu cheiro, tudo isso envolto com o ato de alimentar, de amamentar. Como é que isso não vai se confundir quando, mais velho, eu quero buscar esse mesmo aconchego, esse mesmo cuidado, essa mesma morada que me acolhe, que me alimenta, que me sustenta, eu vou procurar muitas vezes através da comida. E aí é onde a gente pode confundir um pouco isso se a gente está mais desligado de si. E o que vai favorecer ou possibilitar isso quando eu tiver mais velho, de eu discernir? É o autoconhecimento, gente. É se tentar se autoconhecer, a busca de um processo terapêutico, certo? Tudo isso faz com que eu consiga ir definindo, discernindo o que é uma coisa, o que é outra, tá certo? A gente vai falar disso também um pouquinho mais à frente. Então, como eu estava dizendo, né? Tudo se inicia na amamentação. E é por ali, pela boca em si, que a gente começa a explorar o mundo. Não só na amamentação, mas também lá. Já viram o bebezinho? Ele bota a mão na boca, ele bota o brinquedo na boca, ele puxa o pezinho dele e bota na boca. Tudo é experienciado a partir desse órgão, tá certo? E tudo inicia com essa alimentação a partir desse órgão na amamentação, certo? Então, ele é um veículo, a boca ele é um veículo de experimentação desse mundo, tá? Eu vou aprendendo tudo aquilo que está se apresentando a mim nesse estágio de vida de ego pouco estruturado por este lugar, tá certo? E a alimentação, a amamentação como um todo, ela faz parte de um processo vital, tá? E como eu vinha dizendo, né, não é só o alimento em si, mas ele é toda uma experiência. Vocês já viram o bebezinho quando vai amamentar e a gente traz as que já têm experiência vivencial e as que têm experiência de ver, de olhar, né, de acompanhar. Esse bebezinho, ele sorri, ele revira o olhinho, ele traz toda uma expressão de prazer no ato de amamentar, né? Então, é toda essa experiência. E essa é uma primeira fase, né? Vejam se vocês já se lembram ou percebem isso de alguma forma, que é lindo, né? Ele vai e revira e tudo isso está relacionado a esse prazer, tem uma satisfação, né? É um mundo bom, é uma experiência simbólica, como ele consegue, e é um mundo bom, gostoso, prazeroso. E aí, a gente não engole tudo, né? Apesar de a gente ser onívoro, a gente não engole tudo. E a gente ouve muito isso, né? Eu estou engasgada. Tudo isso faz parte de toda essa simbologia que vem se construindo ao longo da vida da gente. Então, a boca, ela funciona como essa porta de entrada. E a gente pode escolher aquilo que vai fazer parte
do nosso mundo, do nosso ser como um todo, e aquilo que não vai fazer parte. Então, por isso que é importante essa experimentação, para que eu consiga colocar o limite do não e a querência. Isso eu quero, isso pode, isso venha, isso eu engulo, eu aceito, né? Eu integro na minha pessoa ao engolir. Ao engolir literalmente tudo, né? Palavras, afetos, alimentos, tudo vai perpassar por isto. E isso é muito importante, a gente escutar o paciente da gente trazendo. Por isso que é importante a gente perguntar, a gente se interessar, a gente querer, né, por essa conversa. Quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente explora o mundo daquele paciente, mais tem como ele tá tomando autoconsciência daquilo que está acontecendo e se apropriando da mudança dele como um todo. Então vamos lá. Se é pela boca por onde temos nossas primeiras experiências de prazer, é também por onde eventualmente, tá, gente? Nada é reto aqui, eu tô trazendo possibilidades, eu tô fazendo um recorte de toda uma leitura em relação a isso, devido ao nosso tempo e ao nosso formato, tá certo? Eventualmente a gente volta buscando outros prazeres ao longo do tempo, né? Então, assim, o comer, o beber, o fumar, né? Ele vem também por essas experiências a partir desta boca, tá certo? E aí é aonde começa uma confusão, aonde a gente não sabe mais o que é fome, porque a gente está desconectado do nosso corpo, das nossas sensações, de tudo, e ou que é uma necessidade de amor, uma necessidade de descanso, inclusive. Né? Eu escuto muito assim, eu estava tão cansada, que eu fui comer. E aí é tão claro que quando a gente está cansada, a gente precisa descansar e não comer, mas será que está claro mesmo? Será que naquele momento eu não quero um colo para descansar, eu não quero uma segurança para descansar, que eu perco um pouco como eu vou satisfazer a minha necessidade, né? Por isso que é importante o autoconhecimento. E aí, vamos falar um pouquinho da comida em si, e da cultura, e do prazer dessa comida. Vocês já entenderam um pouquinho da onde a gente vai constituindo tudo isso, e aí a gente vai falar como a comida ela é importante na vida da gente. Primeiro porque ela é essencial, né? Por todas as questões nutricionais também. E ela também vem se constituindo através da nossa cultura, ela também tem todas as simbologias, tá certo? Por exemplo, aquele cheirinho de bolo que lembra quando eu ia para casa da minha avó e estavam todos reunidos e conversando. A sensação daquilo, talvez ela seja simbolizada ou nomeada em relação à comida, porque é um cheiro que eu sinto, é alguém que eu escuto, é uma sensação de prazer que eu tenho, né? Então, a comida está perpassando por tudo isso. Meio que ela vem concretizar toda essa questão sensorial de cérebro límbico e reptiliano ainda, onde eu nem nomeio, mas ela já traz tudo isso. Então, são questões simbólicas e culturais junto com a questão fisiológica, biológica, né? Necessidades nutricionais, tá tudo junto. Tudo junto e misturado, né, gente? Ai, como eu queria estar vendo a carinha de vocês agora. Pense. Então, vamos lá. Falando de comida, vamos falar um pouquinho de fome. Nós temos vários tipos de fome, tá? Eu não vou me ater a todos eles, ok? Eu quero me ater mais ao físico e ao emocional, da fome do coração, como a gente traz, tá certo? Então, nós temos a fome dos olhos, a fome do nariz, a fome do ouvido, do tato, da boca, do estômago, das células, tá certo? Das células, né? Um exemplo dessa fome das células é uma mulher vegetariana que entrou em cirurgia, perdeu muito sangue e ela acorda querendo comer carne, apesar dela ser vegetariana, né? Então, assim, tem a fome da mente, a fome do coração, e a gente passa por elas todo dia,
não é verdade? Quando a gente chega no aniversário, pela comida estar disponível, quando a gente olha um doce, ou quando a gente escuta, a gente está no cinema e escuta o crack, e a gente tem vontade de comer ou uma pipoca, ou um salgadinho, ou aquilo que apareça. Então, todas essas fomes, elas fazem parte da gente. E é interessante que elas estejam equilibradas e que a gente esteja atenta a isso. E aí tem recursos para a gente estar mais atento ou menos atenta. Por quê? Porque a gente vai perdendo isso ao longo do nosso desenvolvimento, essa atenção com o corpo. Na verdade, esse respeito, né? Na hora em que a criança diz, chega, não quero mais, e a gente empurra mais umas 8 colheradas, só mais essa, ou olha isso aqui, ou distrai, a gente está fazendo com que ela perca essa conexão com a fome, com a saciedade dela, com a necessidade real, fisiológica, inclusive, do corpinho dela, né? Nós crianças somos extremamente sábeis, né? E aí a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Enfim, cultural ou não, mas vamos lá. E aí eu vou trazer aqui mais fortemente as duas fomes, que é a física, a do estômago mesmo, e a fome emocional, tá certo? Para que a gente entenda que esse prazer no prato tá tudo bem, que a gente tenha que comer, que a gente precisa entrar em contato com essa possibilidade, né? Que a gente não deve ter medo de sentir fome, né? Sendo guiados pelos padrões que são colocados e exigidos hoje na nossa sociedade. Hoje já tem um tempinho, né? Eu estou trazendo hoje. Mas que a gente entenda de onde está vindo, que a gente pare um pouquinho para tentar conhecer de onde está vindo, que a gente tente nomear que sentimento é esse, o que eu preciso naquele momento, tá bom? Então vamos lá. A fome de estômago é aquela que te traz aqueles sinais físicos, né? Que é o roncado na barriga, é a dor no estômago, é aquele iniciozinho de dor de cabeça, é aquela leve tontura que aparece, é uma sensação de fraqueza, tá? Vários desses sinais, eles são colocados pra gente no dia a dia. E muitas vezes a gente está tão imerso nesse mundo super contemporâneo que a gente nem escuta, só escuta quando a gente já está morrendo de fome. E aí, como é que eu vou escolher o que eu vou comer, como eu vou me nutrir, se eu estou morrendo de fome? Né? Então, qualquer coisa vai ser naquele lugar. E será que qualquer coisa é aquilo que eu preciso e é aquilo que eu mereço? Então, isso é importante da gente se dar conta. Então, para que a gente escute esses sinais, eu vou precisar me reconectar com o meu corpo de novo, né? Mas com esse corpo que me dá sinais, que me mostra, que me conduz de uma forma intuitiva muitas vezes, mas que eu tô tão imerso nesse dia a dia de correria que eu não dou conta de escutar o corpo. E aí ele fala de formas muito mais pesadas depois, né? Ele adoece, ele grita, ele sente dor. Por quê? Porque ele não foi ouvido. É igual uma criança, né? A criança não está sendo ouvida, ela vai chorar mais forte, ela vai requerer uma atenção maior. Nosso corpo é assim, a gente precisa olhar para ele, né? De uma forma completa, de uma forma funcional. É importante que esse corpo faça parte do nosso cotidiano e o cuidado com esse corpo, ele faça parte disso. Porque muitas coisas que são vivenciadas, eles vão ser concretizados no nosso corpo, relacionalmente, né? Emocionalmente, tudo vai ser vivenciado no nosso corpo, né? E por que a fome não, se ela é física, né? E a outra fome que eu quero trazer para vocês é justamente essa, né? É impossível, gente, é impossível a gente falar de alimentação desvinculado com a questão emocional. Vocês viram toda essa construção. Né? A primeira vez que a gente se alimenta sem ser pelo cordão, né? Sem ser no nível intrauterino, no nível extrauterino, é pela boca e ele vem perpassado de todo um cuidado maior. E é uma sensação de prazer que o bebê não sabe, eu tô com fome, agora ela vai me dar comida. Não, ele sente o desconforto, e aquele desconforto ele é suprido em todos os âmbitos, né? Ele tem o colo que é quentinho, que mistura com a barriga que está enchendo, que mistura com aquele olhar gostoso, com aquela voz gostosa acalentando. Então, tudo é misturado. Então, a vontade de comer, né, certos alimentos, ele está relacionado também à nossa infância, à nossa construção, ao nosso desenvolvimento como um todo. E aí,
A gente procura muitas vezes uma comida confortável, né? Que traduza talvez o que é aquela emoção, ou, como existem esses estudos, né, da neurociência que mostram que ativa, sim, um sistema de recompensa a partir daquele ponto. Então a gente fica muito naquilo, até porque é concreto, né? Ninguém para, eu tô com fome. O que eu tô sentindo? Isso no automático de tudo não é tão claro assim pra gente. Então é importante que a gente pare um pouquinho, certo? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Não é que a gente não possa satisfazer essa fome emocional, não é que a gente não possa comer quando a gente está triste ou feliz, ou ppp, ou papapá, caixinha de fósforo. Não, a gente pode sim, mas a gente precisa estar consciente disso, da onde a gente está levando aquele comer emocional. Tá certo? Até porque, gente, se isso se repete, se isso vira um padrão, aí não tá legal, né? Aí fica complicado para a gente de alguma forma. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa estar consciente disso. A gente precisa saber que nesse momento eu estando consciente, eu tenho a escolha de comer ou não, sabendo que é um comer emocional. Não, não tô com fome, a barriga não tá roncando, eu não tô com dor de cabeça, isso não tá acontecendo comigo. Mas, por algum motivo, eu tô me sentindo só, eu tô mais triste, ou eu tô cansada, ou qualquer coisa. E eu quero comer aquilo que eu gosto muito e que vai me levar para um lugar gostoso. Certo? Eu gosto muito de falar do café com leite da minha avó. Eu gosto de café, gente. Eu gosto de café, eu gosto de café preto, eu gosto de café amargo. Eu adoro café. Então, café com leite para mim não é café. Mas café com leite para mim me traz um aconchego da época que eu ia na casa de minha avó. E lá eu tomava café com açúcar e leite. E isso é uma delícia, tá? E às vezes eu escolho comer dessa forma, né? E outras não. Outras eu digo, ai, como eu queria aquele colinho da minha avó, mas eu não tô afim do café com leite hoje. Eu supro, eu sei que é a saudade dela, então eu faço uma oração, eu vejo uma foto, sei lá, eu me nutro com outras coisas que ela tinha, que ela me dava também, e não apenas com o café com leite ou o cozido maravilhoso. Então a gente lembra, se eu tivesse aqui com vocês agora, eu ia perguntar qual é aquela comida que vocês lembram e que trazem uma sensação gostosa. Alguns iam dizer bolo, alguns iam dizer aí depende do regionalismo, de onde vocês foram criados, algum ia dizer cuscuz com leite, outros iam dizer, enfim, várias comidas apareceriam aqui quando eu pedisse para vocês pensarem nisso, né? Ou seja, é uma emoção junto com a questão da comida em si. Então é muito importante que a gente consiga perceber isso. E sim, às vezes, se autorizar a comer, mesmo que seja uma fome emocional, e outras não. Como eu sou um adulto, tenho meu autoconhecimento, estou na plenitude deste adulto saudável, eu posso dizer, não, não é isso que vai suprir isso que eu estou sentindo agora. Talvez eu descansando, talvez eu tomando um banho quente, talvez eu ligando para alguém, me encontrando com alguém, né? Talvez eu dando uma caminhada, uma andada de bicicleta, lendo um bom livro. E aí eu vou encontrando outras formas de me nutrir, certo? Que não, porque naquele momento não é minha escolha, a comida em si, tá? Tomara que vocês estejam entendendo isso e qualquer coisa, estou à disposição. Então, eu gosto muito dessa frase da Sophie Derram, né? Que a fome ela não é uma vilã e ela não é uma sensação que você precisa matar ou temer, tá certo? Já pensou se a gente não sentisse dor? A gente machucou o pé, nosso pé está cortado e a gente não sentisse dor. A gente não ia cuidar, aquilo podia infeccionar, eu podia sangrar até morrer. Então, assim, ela é importante, aquela sinalização da dor, assim como o medo. O medo também ele é importante na sinalização da minha dor, na sinalização de um perigo. Eu sinto um medo, então eu vou ter mais cautela ao andar pelaquela rua, eu vou ter cuidado ao chegar perto de uma varanda alta, de uma janela, certo? Então o medo ele não é inimigo, ele é um amigo. O medo que me paralisa é que não é tão legal. Então é quando eu me fixo para responder apenas de uma forma, tá certo? Mas isso sempre vai aparecer na vida da gente.
E aí, como é que eu posso saber que eu tô nesse comer emocional? Como é que eu posso saber como parar ou não? Gente, eu gosto muito da questão meditativa, eu gosto muito da questão do autoconhecimento. Então, a gente pode ter várias formas de se autoconhecer. Eu trouxe um exemplo, pelo nosso tempo, aqui para vocês, que vocês podem utilizar, assim. Vocês podem observar o aviso. Isso aqui é tipo um joguinho americano onde você vai perceber os momentos, né? Eu não preciso estar com o telefone, eu não preciso estar com a TV, eu preciso me conectar com aquilo que eu vou comer, né? E aí eu vou observar, eu vou sentir o cheiro, eu vou sentir o sabor, a textura na boca, eu vou comer pausadamente, eu vou descansar os talheres, tá certo? E o importante é que a gente inicie um processo de não julgamento, né? É igual aquela história, eu vou comer o bolo do mesmo jeito, é melhor comer um bolo com prazer ou comer com culpa, né? O bolo ele vai entrar ali na minha vida, mas como? Né? Por que tanta pressão? Por que essa culpa inteira? Porque talvez eu não esteja nessa consciência do momento, eu não saiba o quanto eu preciso, né? Talvez eu não coma nunca e quando eu como eu quero mais, isso é natural, né? Então é interessante esse joguinho aqui da alimentação consciente. E aí o mindfulness de uma forma geral, o que ele traz? Ele traz para eu estar presente, com a atenção plena naquilo que eu esteja fazendo. Pode ser na hora de namorar, pode ser na hora de dormir, pode ser na hora de estar com os amigos, pode ser na hora de assistir um bom filme, assim como pode ser na hora de comer, tá certo? Então eu venho para atenção, para consciência, para prestar atenção intencionalmente naquele fenômeno que está sendo criado. Então, o fenômeno aí pode ser a alimentação. Então, como eu estou nesse momento, como eu me sinto agora, descansar o talher, sabe? Prestar atenção, sentir o cheiro daquela comida, comer, né? Mastigar. Tudo isso faz com que eu vá tomando consciência disso. A cabeça, ela vai tender a sair. E aí eu me ancoro na minha respiração para voltar para o momento presente. Isso é exercício, gente, não é fácil, né? Se eu fosse para ginástica hoje, para ficar com as pernas da Ivete Sangalo amanhã, eu não ficaria, tá? Então eu teria que ter um tempo para isso, assim como a meditação também é um treino da nossa mente, tá certo? Então era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá certo? O alimento ele não é um inimigo, é, a emoção ela não vai se afastar da comida como um todo, da alimentação como um todo, ela vai estar sempre junto ali, trazendo de alguma forma. O importante é eu saber o que ela quer dizer com aquilo para mim. E muito obrigada, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês para alguma coisa. E é um prazer estar aqui. Agradeço muito ao Cetrata pelo convite, agradeço muito a vocês por estarem disponíveis aí nesse novo formato, com o nosso ajustamento criativo a pleno vapor. E me coloco disponível a vocês nesses contatos que eu estou deixando. E muito obrigada.